Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos dar continuidade no assunto de entorse de tornozelo. Vamos focar hoje nos fatores de risco e nos fatores que podem prevenir a entorse de tornozelo. Você pode se pensar, por que dois assuntos um tanto quanto distantes, né, dentro de um mesmo vídeo? Então, pensem comigo, se eu tenho fatores de risco, ou seja, fatores que podem aumentar a probabilidade de eu ter um entorse de tornozelo, ou de eu ter uma reincidiva de entorse de tornozelo, se eu modificar esses fatores que podem ter uma maior probabilidade, o que acontece com prevenção? Eu aumento a prevenção. Então, eu diminuindo esses fatores de risco, eu tentando reduzir ao máximo os fatores modificáveis, que podem ser um agravante ou até mesmo um fator que aumenta a predisposição para entorse de tornozelo, eu acabo prevenindo que esse paciente, que esse atleta tenha uma entorse de tornozelo ou que tenha uma nova entorse de tornozelo. Então, sempre que eu falar dos fatores de risco modificáveis, a gente vai entrar um pouquinho na alçada da prevenção, porque eu modificando esse fator de risco, eu consigo prevenir que aquela pessoa tenha um entorse de tornozelo. Lembrando que a prevenção não é uma coisa que 100% das vezes vai ser determinante, no sentido de que, se eu não tiver nenhum fator de risco, eu posso ter entorse? Pode acontecer que sim, mas eu diminuo as chances, eu diminuo as possibilidades de eu ter essa entorse. Então, quanto mais fator de risco, mais chances de eu ter a entorse de tornozelo. Quanto menos fatores de risco, eu tenho uma maior prevenção, ou seja, uma maior probabilidade de não ter a entorse ou não ter a reincidiva da entorse, tá? Para trazer esse conteúdo para vocês, eu trouxe aqui o exemplo de alguns artigos que eu utilizei para fazer como base. Então, tanto tem os prints aqui deles na tela, mas também tem o nome do artigo, com o autor, o DOI, aqui na legenda, tá na descrição do vídeo. Então, quem quiser fazer a leitura do artigo na íntegra, acho muito válido. Afinal de contas, aqui eu vou pincelar um pouco de cada um, trazendo em relação especificamente mais aos fatores de risco, tá? Então, eu gosto de dividir, a maioria dos artigos, eles dividem fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, ou seja, os que são internos da pessoa e os que são do ambiente, externos. Eu prefiro fazer uma divisão que são os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis, porque é aí que vai acontecer a nossa intervenção fisioterapêutica. Se eu tenho um fator que não é modificável, eu tenho um fator de risco a mais, beleza, mas eu não tenho que mexer nele, eu não tenho que modificar. Por exemplo, dos artigos que eu trouxe, eles trazem 4 fatores de risco que são intrínsecos, que são internos e não podem ser modificáveis, que é a idade. Então, se você é mais jovem, eles trazem até 24 anos, você tem uma maior probabilidade de ter entorse de tornozelo, então é uma coisa que a gente não tem muito como mudar a idade do paciente. Alguns artigos trazem, mas não de forma tão forte, tá? Mas trazem em relação ao sexo, então o sexo feminino tem uma maior predisposição para entorse de tornozelo. Uma outra coisa é o histórico de lesão, ou seja, se eu tive uma lesão, se eu tive uma entorse de tornozelo, eu tenho mais chances de ter outra entorse de tornozelo. É um fator que eu não tenho como modificar, né? Ainda não inventamos a máquina do tempo, então eu não tenho como modificar a lesão passada do paciente ou do atleta. Então, esse é um fator que não consegue ser modificado. E o outro é variações anatômicas. Então, tem pessoas que podem ter variações anatômicas na parte óssea, na parte muscular, inserção de tendão, de ligamentos, que tem uma variação que aumenta a predisposição e a gente não tem também como modificar essa variabilidade anatômica. Então, esses 4 motivos, esses 4 fatores são fatores de risco para entorse de tornozelo, mas que a gente, como profissional de saúde, não tem como modificar. E aí vem os fatores modificáveis, que é muito importante vocês saberem dos fatores modificáveis, porque pensem comigo, se eu tenho um fator de risco que pode aumentar as chances de eu ter algum grau de entorse de tornozelo, e eu tiro esse fator de risco, eu diminuo esse fator de risco, eu tenho menos chances
de ter entorse de tornozelo. Então, acabo prevenindo essa entorse de tornozelo. Estou aqui com a minha colinha para não esquecer de nada, porque são alguns que a gente vai discutindo aqui no decorrer do vídeo. O primeiro deles, que não tem um teor de força muito grande, tá, dentro da literatura, mas tem um peso aí que é o índice de massa corporal elevado. O índice de massa corporal é o IMC, que a gente calcula o peso dividido pela altura da pessoa. Então, quanto maior o peso, tende a ter um IMC mais elevado. Os valores de normalidade do IMC são entre 18,5 e 24,9. Então, se você tem um paciente que ele tem um índice de massa corporal elevado, o que a gente pode fazer para diminuir esse fator de risco? Regular o peso desse paciente. Então, entrar com intervenções nutricionais, obviamente, através do nutricionista, ver questões hormonais através do endócrino para ver se tem algo influenciando nessa questão de emagrecimento, se for preciso. Então, quanto mais normalizado o IMC, eu tenho menos chances de ter a entorse do tornozelo. Então, um dos quesitos para prevenir a entorse do tornozelo é a regulação dessa questão do peso, do índice de massa corporal. Uma outra coisa, que aí já é um pouquinho mais forte dentro dos artigos, é a questão da fraqueza muscular ou assimetria muscular. E aí, de forma geral, pode ser visto de várias formas, desde a força da musculatura do tornozelo em si, mas também a força do membro inferior inteiro e até mesmo do tronco. Porque, imagine comigo, se essa pessoa ela tem uma fraqueza muito grande de glúteo máximo principalmente, que faz uma extensão do quadril, eu tenho uma maior sobrecarga no tríceps sural, principalmente na marcha ou na corrida. Então, se eu aumento a sobrecarga do tríceps sural, eu vou gerar um estresse maior para a minha articulação do tornozelo. Então, se eu tenho uma fraqueza de glúteo, eu posso interferir na questão do funcionamento da biomecânica, na corrida, na caminhada, do membro inferior inteiro. A mesma coisa se eu tenho alguma alteração de fortalecimento de tronco, quando eu vou saltar e aterrissar, eu tenho que ter um controle de tronco, e principalmente esse controle, além da questão sensório-motora, é dada pela força dos músculos do core, o abdominal, os multífidos, enfim. Então, são musculaturas que são importantes da gente avaliar a força para ver se não tem um nível de fraqueza. E aí, já voltado um pouco mais para o tornozelo, um músculo muito importante para ver força são os fibulares, porque os fibulares, eles fazem a eversão do tornozelo, ou seja, eles colocam o tornozelo para fora. A força dos músculos fibulares são muito importantes para que eu diminua o risco de ter a entorse de tornozelo. Mas o complexo todo do pé também trabalha junto. Nosso corpo, ele é muito perfeito, ele é muito sistêmico, ele é muito íntegro, então muito dificilmente uma coisinha só vai fazer um efeito tão grande. Então, o conjunto do foot core, dos músculos intrínsecos lá da sola do pé, para você fazer um fortalecimento específico, o tibial posterior, principalmente para quem tem um drop do navicular, que é aquela queda do navicular, na corrida isso influencia muito, porque também é fator de risco. Então, essa avaliação de força e assimetria desses músculos do tornozelo e pé, e também dos grandes grupamentos musculares, principalmente quadríceps, glúteos, tríceps sural e tibial anterior do membro inferior inteiro, é muito importante para você ver se tem fraqueza e se essa fraqueza pode influenciar no fator de risco para entorse do tornozelo, e também se tem assimetria, ou seja, se eu tenho uma perna que está desempenhando muito mais do que a outra, isso pode estar influenciando também em alguma compensação ou aumento de sobrecarga em algumas das pernas. Então, tudo isso deve ser avaliado. Então, temos aí o IMC elevado e a fraqueza muscular ou assimetria muscular como dois fatores de risco importantes. Seguindo, nós temos o controle postural, e aí é a complexidade dentro da entorse do tornozelo, porque o controle postural, ele é dado por várias valências. Tanto a questão sensório-motor, ou seja, da propriocepção dentro da articulação, dos proprioceptores que estão lá trabalhando para entender onde a articulação está localizada no universo, como ela está posicionada, mas também a questão do equilíbrio. Então aí já entra não só questões articulares, como vestibulares, questão de visão também, pode influenciar na questão desse controle postural, desse controle corporal, de entender como o corpo se movimenta e como ele deve se movimentar, em que momento ele deve responder.
Esse é um fator de risco que é um pouco mais difícil da gente avaliar com uma precisão muito grande, tá? Mas você tem que ter uma noção que o paciente consiga ficar num pé só, sem titubear tanto, que ele consiga fazer movimentos corporais em posição unipodal, né, com o pé só, para ver se aquele tornozelo, aquele membro inferior está conseguindo responder a estímulos que estressam um pouco mais ele. Então, a questão do controle corporal vai influenciar muito, porque, afinal de contas, a entorse acontece com um desequilíbrio, com um movimento abrupto que você não consegue controlar a volta. Então, a força muscular vai estar influenciada, mas a propriocepção das articulações e também o controle sensório-motor do seu corpo, que tem a ver com força, mas não é só força, porque tem muitas pessoas que têm força, mas não tem controle sobre a contração muscular, então o corpo não entende. Por isso que é tão importante dentro do esporte treinar o gesto esportivo, porque com a repetição o corpo entende. Quando acontecer aquilo no jogo, quando acontecer aquilo na luta, o corpo vai responder de forma rápida, o corpo já vai saber o que fazer. Por isso é tão importante você ter treinos sensórios motores com esse paciente para diminuir as chances da entorse de tornozelo. Então temos aí a questão do IMC, a fraqueza muscular e um desbalanço, um descontrole desse equilíbrio, dessa parte sensório-motora. Além disso, déficit de mobilidade articular. Isso aí a gente viu também, vou deixar aqui o card no vídeo de anatomia. A dorsoflexão do tornozelo é um fator de risco muito grande para entorse. A literatura varia quanto à amplitude de movimento ideal, né, em pacientes não atletas. Eles recomendam de 35 a 40 graus de dorsiflexão do tornozelo, mas em pacientes atletas a recomendação é entre 40 e 45 graus. Também pode ser feito o teste com a fitinha no chão, então bota 12 centímetros da parede até o dedão da pessoa e pede para fazer a dorsiflexão em cadeia cinética fechada. Então de 12 a 15 centímetros é o ideal dessa dorsiflexão. Tem que ter uma boa mobilidade de tornozelo, principalmente para a dorsiflexão, para diminuir as chances de ter entorse de tornozelo. Então, e não só do tornozelo, tá? Você tem que ter uma boa mobilidade de quadril, de joelho, porque, voltando, nosso corpo ele é íntegro, ele é inteiro. Se uma coisa não trabalha bem, a outra vai se sobrecarregar. Não tem jeito. É óbvio que não é porque tem um déficit de mobilidade de tornozelo que eu vou certamente ter uma lesão. Não. Tem pessoas que têm um déficit e nunca tem lesão, mas é aquilo que a gente conversou no começo. Os fatores de risco, eles aumentam as chances, mas eles não determinam que vai ter a lesão. A mesma coisa, diminuindo os fatores de risco, eu diminuo as chances, mas eu não determino que eu não vou ter a lesão. Porque o corpo ele é uma coisa um pouco mais complexa que isso. Mas voltando para o conteúdo, então, o déficit de mobilidade, principalmente dorsiflexão em cadeia cinética fechada, é um fator de risco importante, mas também quanto a os déficits de mobilidade das outras articulações também. E temos a exposição ao esporte. Eu botei esse como fator modificável, mas obviamente que tudo depende muito do contexto, tá? Então a exposição do esporte, principalmente esportes com salto e desvio de direção, aumentam as chances de ter entorse do tornozelo. Então a gente coloca aí o basquete, o vôlei, o próprio futebol, o futsal, o handem, porque você tem que ter desvio de direção. Então nesse desvio de direção pode acontecer entorse do tornozelo, fiquei empolgada. E também nos saltos. Os saltos, principalmente na aterrissagem, já vi vários. A pessoa salta para pegar a bola, quando aterriza num pé só, em flexão plantar, o pé não tem uma força e um controle bom para fazer isso e ele vira. E aí virando acontece a entorse e pode acontecer algum grau de lesão nos ligamentos. Então, essa questão da exposição do esporte é um fator modificável que a gente pode sim, se for uma pessoa que faz um esporte de forma recreacional, a gente tem como modular de forma mais precisa, mas um atleta profissional muitas vezes é um fator imodificável, que a gente não tem como tirar, porque aquilo é a profissão dele, tá? É o próximo tópico, a posição em que esse atleta joga, porque, por exemplo, os laterais que correm muito no futebol, por exemplo, que correm muito, os zagueiros que correm muito e tem muito desvio de direção, ele tem uma maior chances de desenvolver entorse do tornozelo,
Porque pensem comigo, quanto mais desvio lateral e mais saltos eu tenho, maior chance de desenvolver a entorse do tornozelo, tá? Então, e o último, que também não é um fator muito forte dentro dos estudos, mas que tem influência, são os calçados. E aí os calçados são mais relacionados aos saltos. Então, a gente já comentou sobre isso no vídeo de mecanismo de lesão. O salto alto, ele deixa o pé mais em flexão plantar, e aí toda aquela parte do que eu expliquei, do déficit de mobilidade de dorsoflexão, está exposta, porque eu já estou em flexão plantar. Eu já estou mais instável e eu já estou em uma das posições que o mecanismo de lesão, que é a flexão plantar e a inversão. Então, eu aumento as chances de ter entorse do tornozelo. Então, só recapitulando aí, vamos dar uma pincelada para encerrar esse vídeo. Nós temos os fatores não modificáveis, que aí envolve a idade, o histórico de lesão, o sexo feminino e alterações anatômicas. E temos os fatores modificáveis, que a gente tem como modificar para diminuir as chances de ter a lesão, que é o IMC elevado, a fraqueza muscular, o déficit de controle postural, de equilíbrio e propriocepção, os déficits de mobilidade articular, principalmente a dorsiflexão do tornozelo, a exposição aos esportes, a posição que você joga dentro do esporte e o tipo de calçado, principalmente voltado para o salto alto. Então, quanto menos fatores de risco a gente tem, maior a chance da gente não ter a entorse do tornozelo. Espero que tenha gostado do vídeo, fiquei muito empolgada aqui, chega me acelerei falando, mas é um assunto que eu gosto muito, então espero que tenha sido proveitoso para todos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, entra lá nas redes sociais, deixa o like, se inscrevam e vejam todos os vídeos da série. Afinal de contas, é uma lesão muito comum dentro da área da traumatortopedia e que a gente tem que saber bem para tratar. Beijão!